Chegamos ao segundo tópico da nossa lição da Escola Sabatina. Saiba quem é seu inimigo. E aqui nós vamos ver que este inimigo ele se apresenta com várias faces. Não é tão simples identificá-lo, né? Pergunta A. Além de vir com características de um leão, mencione outra maneira pela qual o inimigo de nossas almas muitas vezes se aproxima de sua presa. Qual é essa outra forma que Satanás acaba se aproximando de nós, irmão Marcelo? Bem, Luzilei. Irmãos, vocês são esclarecidos, sabem que às vezes nos equivocamos, né? Mas a realidade é que Satanás não usa só a imagem de leão, como é mencionado na Bíblia. Ele às vezes se apresenta como uma pessoa simples, uma pessoa amorosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa sensível. E aqui é apresentado a característica de um anjo. Uma pessoa bonita, uma pessoa anjo, ele tem sua aparência, seu resplendor, né? E isso cria um grau de atração, de atenção. Às vezes também o Satanás se apresenta de modo camuflado ou disfarçado, como está escrito aqui, e ele nos envolve assim, com um modo tão afetivo, tão carinhoso, e de repente nós já estamos presos numa cadeia de circunstâncias, num grau de relação de confiança, e aí você às vezes se decepciona dizendo, mas não é possível que essa pessoa fez isso comigo, mas naquela pessoa que você estava confiando muito, ela estava fazendo uma obra de Satanás. Às vezes, pessoas são usadas como instrumentos de Satanás. Pedro foi, inclusive, né? Quando ele falou para Jesus... Não faça isso a respeito de ti, Senhor. Não fale isso a respeito de ti. Quando Jesus falava de sua morte, do seu sofrimento. Então, mas Pedro era um instrumento. Ele não era Satanás. Ele era um instrumento. Quero falar sobre o marido e mulher. Às vezes a mulher entende que o problema é o marido. O marido é o Satanás, né? Mas o marido é um instrumento de Satanás. O filho, às vezes, não, meu filho é um diabo, né? O Balbocas, às vezes, disse assim, eu estou no inferno e o meu filho é um diabo. Falou bem assim, né? Numa frase, anos atrás, numa lição da Semana de Oração. E nós precisamos identificar quem é o nosso inimigo. O nosso inimigo é Satanás. E ele, às vezes, ele se camufla, ele se vela com uma aparência de piedade, mas ele é o nosso inimigo. E, às vezes, nós queremos apontar ao inimigo, a atribuição do inimigo a alguém que é nosso próximo, que está sendo usado por ele. Então, de trás de uma falha sempre está um inimigo. De trás de um lapso sempre haverá uma falta de vigilância. De trás de um grande erro, de uma grande causa que trouxe problemas, sempre haverá um autor. O autor não é o instrumento, o autor é Satanás, que muitas vezes faz uso desta aparência de anjo para nos destruir. Por isso, cuidado. Cuidado de apontar, a atribuir a pessoas aquilo que compete ao inimigo, que coube ao inimigo, e o cuidado também de atribuir ao inimigo apenas a aparência de leão. Porque às vezes ele vem com a aparência de anjo. Isso. E a nota faz menção de que muitas vezes o inimigo ele vem na forma de pessoas, amigas que... Ou usa, né? Pessoas com uma amizade. Ele usa. Ele usa, é melhor. Ele usa pessoas com amizade e tal, de uma forma suave, de uma forma tranquila, e mais à frente ele cria uma relação de confiança. E depois ele dá o bote. É aquela pessoa que você emprestou dinheiro pensando que ia devolver. É um monte de coisa que já te aconteceu aí, e já aconteceu comigo e com o Luzilei. E depois a gente vê a obra do inimigo. Mas o irmão Marcelo está falando de coisas que em algum momento vai estourar de uma forma assim bem clara, né? Sim. E que você vai falar, poxa vida, confiei naquela pessoa. Mas às vezes pode ser pessoas que nós não vamos perceber isso em algum momento. Claro. Mas que ao longo do processo, ao longo do tempo dessa amizade, é aquele que vai nos desviando pouquinho a pouquinho dos caminhos do Senhor. De vez em quando coloca uma sementinha da dúvida sobre um detalhe e deixa a sementinha ali e continua. Nos manda uma música, nos manda um filme. Às vezes é uma pergunta capciosa. Sim. E vai cultivando aquelas dúvidas e vai plantando a sementinha do engano na nossa mente. Perfeito. Então precisamos ter muito cuidado, precisamos essa pergunta é muito abrangente, entende, Luzilei? Ela é muito abrangente. Agora, a questão é o discernimento, né?
A próxima pergunta não vai abordar exatamente esse ponto, mas nós precisamos pedir de Deus discernimento, sabedoria, para podermos entender e julgar se essas relações, as amizades que temos, enfim, o convívio, etc., qual o impacto que está tendo sobre nossas vidas. Se, de repente, nós não estamos, de alguma forma, nos alinhando com agentes... Sendo desviados sem percebermos. Exato. Por isso a palavra de Deus, em alguns momentos, fala, né, que nós precisamos buscar a sabedoria dos céus para sondar o nosso coração, para perceber se estamos caminhando nos caminhos da salvação. Pergunta B. Por meio de quais avenidas da alma Satanás está obtendo mais êxito, especialmente nesta época de acesso quase universal a telefones celulares e também à internet? Quais são as duas avenidas citadas aqui? Vejam bem, pessoal, em linhas gerais nós temos 5 avenidas. Nós temos o olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato. Mas, diretamente, nós encontramos 2 destaques aqui. O primeiro destaque é na visão. O que vemos através da leitura, o que vemos através de imagens na internet, pesquisas, vídeos, fotos. Tudo isso compromete aquilo que você traz para dentro através do olhar. Você não mais é a mesma pessoa. Ou você luta contra ela, ou você a aceita dentro do ser, dentro de você, dentro do seu subjetivo. E isso, às vezes tem os excessos. O excesso no controle alimentar e no controle de algumas coisas, mesmo coisas boas. Vemos demais, lemos demais e ocupamos de forma desregrada e ocupamos o nosso tempo, que envolve a questão do paladar ou dos excessos, né? Aí temos os excessos aqui, mas, sobretudo, a ênfase desta pergunta é a visão. Sim. É o que a gente vê. É o que eu entendi, Luzilei. Sim. Muito bem. Que até é mencionado no texto de João, aqui. Sim. 1 João 2,16. A tudo que é do mundo, dos olhos, né? pelo que vê. Porque esta é uma grande avenida para a alma, né? Inclusive, existe um ditado popular que diz assim: aquilo que o olho não viu, o coração não deseja. Não sente. Então, a partir do momento que nós passamos a contemplar, passamos a ver determinadas coisas, o coração se atrai. E aí se desenvolve a cobiça. E aí para as coisas mais diversas possíveis, né? A cobiça de um parceiro para a vida, a cobiça de um objeto, enfim, são muitas as situações. E Satanás conhece exatamente qual é a nossa fraqueza para nos apresentar exatamente qual a propaganda, né? Hoje se fala muito nesse meio de mídias digitais que se consegue personalizar uma propaganda para um determinado público. Então, geralmente, se você acessa aí começa a buscar um carro para comprar, uma coisa boa, não estamos falando de algo pecaminoso, não. Você começa a acessar, nesse instante, né? Começa a acessar a internet buscando, eu quero saber mais sobre determinado carro. A internet começa a receber essas informações da sua busca. Daqui mais pouco, as propagandas em todos os lugares que você acessar vai ser sobre carro. Ah, sim. Então, é uma propaganda personalizada, porque conhece o perfil, o seu perfil. O teu gosto. Satanás é muito mais preciso do que isso. E ele nos oferece exatamente a tentação de que nós precisamos para nos enredarmos nela, né? Por isso, muito cuidado. Eu pensei, sabe, Luzilei, sobre Davi. Sim. Eu não tenho toda a pesquisa para saber se já se utilizavam cortinas nos dias de Davi. Ou se as janelas eram fechadas com madeira. Mas se aquela janela tivesse uma cortina ou 2 pedaços de madeira fechando, olha quanto mal poderia ter sido evitado na história, dentro do contexto da história sagrada. Então, é contemplando que somos transformados. Para o mal ou para o bem. Exato. Então, o ato de ter... O texto diz que ele foi ao alpendre, né? Ao lugar, não me lembro alpendre, se é o termo. Ele foi ali até a sacada. O terraço. O terraço, né? E olhou e
não foi uma coisa insinuada por Satanás, e a janela estava aberta. E ele viu uma senhora casada fazendo uso do seu direito de privacidade e tomando o seu banho ou trocando sua roupa. Não me lembro bem desse detalhe. Eu sei que dali surgiu uma grande tragédia. E é assim que Satanás nos destrói. Por isso que o cuidado desta pergunta é relevante. Sim. É relevante. Porque o nosso olhar pode contemplar o bem, como pode contemplar o mal. E através das redes sociais, sejam redes sociais de fotos, sejam redes sociais de vídeos, tornam tão fácil o acesso a esses conteúdos que despertam a sensualidade, o desejo por riqueza de uma forma assim excessiva. E é o acesso muito fácil e simples. Em algum momento da nota, diz assim, olha, é o segundo parágrafo. Apelo aos pais que controlem a leitura, e aqui entre parênteses, e o acesso à internet dos filhos. Hoje os pais, eles confiam em deixar um celular na mão do filho para um uso de modo livre, desregrado, né? em qualquer momento, em qualquer hora, afastado de seus pais, sem qualquer controle. Pai, mãe, você sabe que seu filho está vendo? Minha esposa, há alguns anos atrás, estava dando aula em uma escola e foi mencionado numa reunião de professores de que os alunos estavam compartilhando pornografia na sexta série. Sexta série são crianças de 11 anos. A escola começava a partir disso, né? Mas às vezes as crianças, elas são expostas a essas coisas antes mesmo dessa idade. Qual o tamanho do prejuízo sobre a alma dessa criança? Uma exposição como essa. E não é nenhuma exposição que foi um equívoco que aconteceu e tal, de alguma forma. Não, é uma exposição da forma mais baixa e vil que possa ser, ainda com outros alunos da mesma idade, completamente alheios à verdade dessas situações, né? Então, queridos pais, queridas mães, cuidem disso, cuidem das almas das suas crianças. Jovens, cuidem dos seus olhos. E quantos adultos e velhos também já não, desculpe o termo os velhos, mas da idade mais avançada, também não estão aí... Eu não fico chateado, pode falar. Não estão perdendo horas e horas e indo para essas coisas, porque Satanás não tenta apenas os mais novos, não. Satanás tenta as pessoas de todas as idades. Vamos cuidar daquilo que está sendo colocado diante dos nossos olhos. Satanás está tendo uma via muito larga de acesso na mente das pessoas. O que está sendo da nossa alma? Que tipo de via tem sido esta em nosso coração? Vamos tomar cuidado, vamos cuidar então com muita seriedade desta questão aqui apresentada nesse tópico. Muito bem, então nesse segundo tópico aprendemos sobre saiba quem é seu inimigo e vimos que todo conhecimento é pouco. Precisamos de um cuidado muito grande para que ele não venha tocar a nossa alma e dessa forma nos levar à perdição.